lá da... Então, assim, anteriormente aqui, né, até o pessoal, não sei se vai voltar a entrar. Então, Heriberto, aí nessa turma que a gente estava de 5 pessoas, a Cecília está entrando aqui, a gente tem é, uma pessoa que se autodeclara preta. E aí, assim, imediatamente a pessoa fala, não, mas eu sou morena, mas eu me... Aí tem toda uma construção social, Heriberto, dessa coloração que eu falei lá atrás. Então a gente começa a falar assim, não, você não é preto, você é moreno, claro, você é moreno jambo, você é moreno isso, você é moreno aquilo. É como se fosse uma negação, porque ninguém fala assim, ah, você é branco amarelo, você é branco pardo, você é branco, sei lá, porque é branco. Agora, quando você vai para uma coloração que se aproxima à coloração preta, existe aí uma coloração moreno, moreno jambo, parará, com esta dificuldade de se chegar ao preto. E aí, na fala da Cecília, aí talvez que ela falou da questão do concurso, aí vem esse processo de nós muitas vezes não ter essa autoidentificação. Porque se assumir preto, o preto, socialmente, por uma questão cultural, é muito, muito, muito discutível, até pelos ditados populares, quando eu falo que a coisa está preta, que também a coisa está preta, a coisa... Sempre numa construção social, o preto está ligado a uma coisa suja, o preto está ligado a uma coisa ruim. Como que eu vou... Então, assim, dentro dessas construções que estão sendo desqualificadas, estes exemplos, quando eu falo do preto, tá ligado a essas questões negativas, não, a coisa tá preta, você está fazendo serviço de preto. Então, assim, essas piadas pejorativas de quando colocar tudo que é preto. Então, há uma dificuldade social de algumas pessoas de se verem de algo que é visto tão ruim, né? Por uma forma preconceituosa, racista, enfim. Então, até essa construção social da pessoa se autodeclarar ou se autoperceber, aí é uma construção extremamente social, enfim, que vai levar muito tempo ainda para que aí, quando a gente fala de processos sociais, eu falo da forma como você é vista, quando a gente fala de população carcerária, quando a gente fala disso de classe social que o nosso colega estava falando aí. Então, assim, se eu vou em determinados bairros, eu vou ver como se fosse literalmente, se vocês pararem para perceber, todo bairro de Zona Sul tem um quilombo, que é uma favela do lado, né? Então, assim, reparem, você vê, a maioria dos bairros, não só em Belo Horizonte, mas a maioria dos bairros da Zona Sul tem, o proletariado tem lá. E na hora que você vai nesses bairros, é como se fosse o quilombo, porque a maioria que está ali são pessoas com uma coloração próxima ao preto, né? A maioria, não estou falando, afirmando que sejam todos. E quando você vai em determinados bairros de Belo Horizonte, você tem a sensação que você está na Europa, porque todo mundo ali... Então, assim, geralmente a gente começa a falar isso aí, olha, se você quer perceber como que se comporta esse processo de coloração, comece a olhar para o lado. Porque, por exemplo, eu já tive amigos que você leva, por exemplo, vou levar num determinados bairros. Eu falo, nossa, mas pessoal, que estranho. Eu falo, mas por que que é estranho? Ah, não sei, um povo esquisito. Mas aí eu falo, mas por que que você acha esquisito? Ah, o pessoal, esquisito. Mas aonde que está esquisito? Aí as pessoas começam a cair na real, como que já está. E aí a gente poderia trabalhar, nós vamos trabalhar nas próximas aulas, que a gente chama de racismo estrutural. Já existe uma estrutura, até mesmo na fala do Heriberto, eu sou moreno. Mas não é porque o Heriberto não se alta, é uma construção social mesmo antes do Heriberto nascer. Talvez até na certidão de nascimento do Heriberto esteja pardo. Entende? Assim, então, essa construção que a gente tem vivido em 2021, que talvez daqui a um período, e cada vez mais as pessoas têm se autodeclarado, e essas ações afirmativas, como cotas, separações, enfim, para que essa construção anterior seja feita. Mas é um processo social fervoroso e que vai cair no colo de vocês. Então, a gente tem que aprender isso aí mesmo, para que a gente possa fazer. Mas,
E aí, eu aconselho a vocês a estudarem sobre o assunto de uma forma assim. Eu posso não concordar, eu acho mimimi, parará, 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 mas mantenha essa opinião para vocês e vá buscar na fonte, como o nosso colega fez aí, foi lá na fonte e buscou as informações. Então, assim, quando você quiser entender sobre o assunto, aí a gente tem que buscar contextos e dados que mostrem, por exemplo, população carcerária, é, é, questões socioeconômicas, para que a gente possa, porque senão a gente começa a ter um olhar dentro da minha Constituição, e às vezes o que mais me deixa extremamente... começa a fazer um teste, surge uma polêmica sobre a questão racial. Mesmo nas redes sociais, quando você vai entrar lá, as pessoas que estão dando opinião, geralmente quando você entra no perfil, são pessoas com uma tonalidade branca, inferindo sobre algo que ela não vive. Por isso que a gente, né, vocês como estudantes de direitos também não vão cair nessa mesma armadilha de traduzir as coisas como mimimi, ou como, ai, tá tudo chato agora, a gente não pode, porque assim, principalmente humoristas, por exemplo, quando faz piada de preto, de homossexual, enfim, as pessoas hoje não suportam mais porque ninguém quer ser usado como algo de deboche. Ah, mas as pessoas estão muito frescas. Por muito tempo as pessoas silenciaram. Hoje as pessoas não querem mais silenciar. Então, se as pessoas não querem mais silenciarem e não querem serem usadas como algo de deboche, porque só é chato porque não é utilizado a minha etnia, não é utilizado o meu gênero. Mas se fosse utilizado, talvez eu não me iria comportar. Assim, será que se... Então é isso que a gente tem que começar a compreender esse processo social das pessoas não quererem mais, homossexuais, pretos, mulheres, enfim, serem colocados de forma pejorativa para que outras pessoas possam rir de algo pejorativo. Então, aí essas construções de cotas, vem para esse universo mesmo, para tentar trazer uma igualdade. E aí as pessoas falam, mas todo mundo cognitivamente tem as mesmas possibilidades, desde que elas tenham as mesmas. Todo mundo pode ter, todo mundo é uma forma de discriminar, mas não é. Se você falar que um aluno que estuda do Bernoulli vai ter a mesma oportunidade de um aluno que estuda na escola estadual, e aí eu não estou generalizando, é claro que tem aluno da escola estadual, mas é aquele destaque 1. Aí você pega lá a vaga no Bernoulli, 70% dos alunos Bernoulli são aprovados em medicina da federal. Aí você vai em todas as escolas públicas e olha quantos alunos passaram na medicina na federal, que entra no contexto social, que o nosso colega explicou, e aí quando você entra nesse contexto social, você começa a ver a coloração que está nesse contexto social de escola pública. Alguém quer fazer algum comentário? De discordância, inclusive, tá? Professor, só uma observação. Você tá passando a matéria aí? Não, agora que eu projetar. Ah, tá. Tá vendo aí agora? Agora sim. Ok. E eu vou colocar ela junto com o link da aula, tá? Ó, então, que serve para que nós possamos entender. A forma correta hoje do africano, mais índio, africano, mais europeu, são afro-brasileiros. Ok? Afro-brasileiro ou afrodescendente são as formas corretas. Mulato não é uma forma, é uma forma que, se você buscar dados, é utilizada, mas socialmente isso incomoda, e se incomoda, nós devemos não utilizar mais como forma de respeitar as pessoas que não querem ser chamadas de mulato, por uma questão como uma questão pejorativa. E vocês pararam para pensar, gente, mas se isso está na própria Constituição Federal, mas por que que eu não posso chamar? Aí a gente começa a entender que as mudanças têm acontecido bem antes
das próprias leis darem conta disso. Então, é um tipo de processo social contemporâneo que muitas vezes nem as leis conseguem acompanhar por um movimento social existente, né? Que talvez daqui a 50 anos, 100 anos, as pessoas que estejam fazendo um curso de direito vão estudar como nós estávamos dando em 2021 com essas questões, que a gente só vai saber quem sobreviver daqui a 50 anos para poder compreender como que nós éramos vistos. Em 98, se essa Constituição for, né, se a gente passar por um processo aí de Constituição, a gente já vai mudar um monte de outras nomenclaturas aí, por um anseio popular. Então, a contribuição aí do índio, do povo brasileiro, vem desde os costumes, né? Jangada, canoa, rede para dormir, a questão cultural, de folclore, de dança, as questões de lendas, comida, né? Comida que nós comemos todos os dias aí, canjica, pamonha, biju, pipoca, inhame, macaxeira, né? Farinha. Dessas comidas aí, canjica, pamonha, biju, todo mundo já, pelo menos, já visualizou isso, né? Possível. Já, sim. O artesanato aí, panela de barro, moringa, gamela de madeira, palavras como abacaxi, cipó, itaparica, é uma linguagem do povo brasileiro aí, e são contribuições indígenas, né? O hábito que nós temos de tomar banho todos os dias é a ancestralidade. A gente tem isso devido ao índio. Então, para nós que temos, e aí a gente causa uma estranheza quando você vê um europeu que não tem essa descendente indígena, e a gente fica chocado deles não terem esse hábito, aí fala, nossa, mas o pessoal lá é pouco. Não é, é porque a etnia deles, a origem deles, não traz esses costumes. Então, esses costumes de tomar banho todos os dias, a gente tem uma referência do índio. Então, o índio, por tomar e se banhar, nós carregamos toda essa etnia, toda essa carga aí de ancestralidade. Por isso que a gente tem esse hábito de tomar banho. Em outras partes do mundo, como a Europa, por exemplo, isso não é um costume, porque a etnia deles vem de outro processo, vem de outro povo. Aí nós temos aí a mandioca, né? Tem a tapioca gritando aí, a boa rede, enfim. A contribuição aí do negro à composição do povo brasileiro. Vocês sabiam que o Brasil é um dos poucos países do mundo que utiliza o termo negro? E aí, assim, num processo de... porque se você utilizar o termo negro fora do Brasil, isso é considerado pejorativo. Na nossa cultura, o negro não é considerado algo pejorativo. Então, hoje a gente pode utilizar negro ou preto, ok? Negro ou preto. Mas em outros locais, de repente, se você utilizar o termo negro e não gostar, saiba que o Brasil é um dos poucos países do mundo que o povo preto é chamado também de negro. Ok? Então, o negro vindo da África era considerado um homem sem alma, né? E por ser considerado um homem sem alma, essas pessoas não tinham direito de frequentar a igreja. Então, por exemplo, o negro, ele não poderia frequentar, no Brasil, especificamente no Brasil, ele não frequentava igreja, porque ele não tinha alma. Então, se ele não tinha alma, ele não tinha direito a um Deus. Consequentemente, esse preto tinha de ficar do lado de fora da igreja, porque ele não podia entrar, por ser considerado uma pessoa sem alma, né? Um homem sem alma. Se ele não tem alma, ele não tinha direito a uma religiosidade. Então, apesar de construir as igrejas, ele não podia entrar. E dentro disso, eles começaram, aí surge, né? Dentro das inúmeras contribuições aí, existe a questão da religião, secretismo religioso, a religião afro, até porque se eu não podia, no Brasil, utilizar a minha religião por referência africana, e muitos pretos vieram de lá e foram tirados,
O pessoal preto começou a utilizar a religião africana com todos os costumes da África, ou seja, de um outro continente. Então, como as pessoas que escravizavam acreditavam que o preto não tinha alma, não tinha religiosidade, e o preto sabe que tem a alma, começou a ter a sua própria religião com referência do seu povo ancestral, que era africano. Né? Então, a religião, o secretismo religioso, a religião afro, vem dessa necessidade que todo homem tem de ter uma religiosidade, como foi negada no Brasil, porque o preto, o escravo era considerado a pessoa sem alma, o preto, o negro brasileiro, começou a ter essa referência da religião africana, até por essa ancestralidade. Até aqui tudo bem? Tudo certo. Aí vocês entendem por que que algumas religiões afro-brasileiras, muitas pessoas têm preconceito por tipos de rituais que as pessoas não desconhecem por uma questão cultural. Porque eu fui criado em religião X, e aí eu desconheço aí fica parecendo que, aí mais uma vez, nesse processo de religião, a religião afro-brasileira é considerada uma coisa má. Então, muitas vezes, quando uma pessoa tem uma manifestação afro, de uma religião afro, ela é tida como uma pessoa que está cultuando algo ruim. Entende como esse processo estrutural de preconceito, ele, até nos dias de hoje, inclusive na própria Bahia, onde, nesse momento louco que nós temos vivido, várias pessoas, quando saem com as roupas típicas do culto africano, muitas vezes elas são apedrejadas na rua. Então, quer dizer, mesmo em 2021, em algumas regiões do país, ainda assim as pessoas não estão tendo o direito de fazer os seus cultos, apesar de isso ser algo que no Brasil é liberdade, né? Então, há nos dias atuais uma estrutura de que o culto afro-brasileiro é uma coisa ruim, há uma culto de uma coisa ruim, por um desconhecimento cultural, de uma negação que vem desde que o Brasil foi constituído. Né? Então, nesse processo aí, onde o negro podia construir a igreja, mas não podia frequentar, até porque a função dele era esse, era um homem sem alma. Então, esse processo de religiosidade afro, e aí brasileira com adaptação, e aí quando começa a ter essa mistura, de misturar questões, principalmente do catolicismo, com simbolismo africano, e quando começa essa mistura religiosa, nesse sincretismo religioso e religião afro, várias outras religiões se misturaram aí, e tendo elementos, vários elementos do catolicismo, por exemplo, está presente em cultos afro-brasileiros, né? Então, enfim, entra nesse processo aí. Uma das contribuições, então, aí do povo negro, índio, negro, e depois nós vamos falar do europeu, secretismo aí religioso. A questão da música aí, né? O samba, o carimbó, o pagode, o lundu, que é uma dança tipicamente brasileira, a capoeira, o samba, o afoxé. O samba vem de uma população preta e que, por muito tempo, ainda assim, esse tipo de música é marginalizado, assim como nos dias atuais o funk é marginalizado, dentro dessa construção de que quando você vê que um artista que canta funk, no processo de coloração, repare, o artista que canta funk, não rap, mas funk, especificamente funk, geralmente, numa coloração mais clara, ele tende a se fazer mais sucesso. Então, até nessas construções aí, você percebe assim, olha, fulano pode fazer, mas quando é uma pessoa, olha, geralmente há até uma perseguição. Repara quando um cantor brasileiro preto faz sucesso, geralmente ele tem um enquadramento aí de uma forma diferente. Então, a dança vem com contribuição, a capoeira, que algumas pessoas confundem
a capoeira, na realidade, ela vem como uma dança, mas é uma forma que os pretos utilizavam, que os negros utilizavam como forma de se defender. Então, muitas vezes, eles colocavam a capoeira como dança, mas também como forma de luta. Então, a capoeira é tida como uma dança, e que eles utilizavam a dança, mas era uma forma de, em conflito, eles treinarem para se defender. Alimentação aí tem a feijoada, que bebe, o abará, azeite de dendê, vatapá, caruru e etc. Já comeram alguma coisa disso aí? Feijoada, ué. Né? O olha, gente, vou ser muito sincero, esse que bebe, abará, azeite de dendê, vatapá, caruru, Nem sei o que é. da minha ancestralidade, esse lado meu, se eu tiver alguma coisa europeu, eu grito mais, porque tirando a feijoada, todo o restante eu não aguento nem ver o cheiro. Só sei da feijoada mesmo também. Todos esses aí, o que bebe, o abará, o azeite de dendê, o vatapá, o caruru, talvez mas o restante eu não tenho estômago, né? Forte, a comida boa, comida pura, cheirosa. E como a gente tem esses costumes enlatado, né? Quando você vai comer uma comida cheia de muita erva, uma comida tipicamente brasileira e ancestral, às vezes eu tô falando no meu caso, né? Apesar de ser uma pessoa preta, esse lado ancestral meu ficou bloqueado, fui contaminado pelo lado europeu aqui. Mas o abará, azeite de dendê, vatapá, caruru, por exemplo, se você for em locais como o Nordeste, especificamente a Bahia, são comidas típicas, e aí a gente começa a entender, o Brasil começou a ser formado lá na Bahia, e esse tipo de comida traz aí uma referência africana pesadíssima. Se você não for na Bahia, não te oferecer um quibe, um abará, um azeite de dendê, um vatapá, um caruru, literalmente você não foi no Nordeste, especificamente Salvador, Porto Seguro, onde isso é muito forte. Salvador, talvez mais ainda. E principalmente ali no centro histórico ali de Salvador, são restaurantes típicos de uma comida afro-brasileira, uma comida de referência afro. A questão também da língua, palavras relativas a divindades, comidas e bebidas, nomes de lugares, roupas, danças, instrumentos musicais, animais, plantas, deformidades, doenças, partes do corpo. Então, a língua, o dialeto africano, né? O dialeto africano, além dos idiomas, existem vários outros dialetos africanos que muitas vezes a gente acaba utilizando termos, né? Na religiosidade, você coloca assim, até tem uma música do Cidade Negra, que é erê, que, né? O erê é criança. Então, existe um linguajar específico aí de comida, como a gente colocou ali, vatapá, enfim, que traz aí uma linguagem específica que nós utilizamos no dia a dia. E aí a gente tem essas questões aí de religiosidade, e aí a gente tem o maracatu, bem aqui, assim, que são específicos, o pessoal lá do Maranhão utiliza muito esse tipo de dança, o vatapá, né, que é uma comida bem ancestral, que na maioria das vezes as pessoas comiam isso aqui com a mão, e aí traz uma gourmetização aqui de um. Ô, Jesus, como que chama esse trem aqui mesmo, gente? Camarão. Camarão, né? Aí já traz uma gourmetização, já começa, mas o caruru, o vatapá especificamente, é essa massa amarela molhada. E aí traz essa gourmetização, enfim, mas traz dentro dessa possibilidade de contribuição do afrodescendente, do negro ao povo brasileiro. Então, existem regiões do país onde a maioria, inclusive, é preta, onde esse tipo de comida é muito mais latente, é muito mais forte. Alguém conhece algum restaurante africano? Eu não. Eu também não. Alguém conhece algum restaurante italiano? O conhecer, Eu sim, já ouviu conheço. falar que tem, né? Conheço.
restaurante português, comida brasileira. Africano tem um, que eu descobri ali no Barro Preto, que inaugurou numa rua ali do Barro Preto, esquina, perto, atrás daquele hospital Sempre ali, tem um restaurante africano, que o cara de lá falou comigo que eles estavam quase tirando a, a, tinha uma arte lá de uma baiana que as pessoas se recusavam a entrar, entendendo que tinha caráter religioso. Olha que loucura, né? Ele vai ter que tirar, só colocar o nome africano, mas tirar as características do lugar, porque as pessoas ligam a questões de religiosidade e não de comida. Olha que loucura. E mesmo as pessoas que vão lá falar, tira esse boneco daí, isso, nossa, tem é bacana, quer dizer, essa negação estrutural de algo que é relacionado à população africana, ao povo negro, a uma cultura específica. Aí a gente tem a contribuição europeia, né, do europeu, dentro desse conceito aí indígena, africano, aí vem europeu, apesar de ter sido uma colônia de exploração de Portugal, o Brasil, então o Brasil literalmente, ele não foi descoberto, mas ele foi explorado, né, uma exploração pesada. O Brasil recebeu forte influência de outros povos europeus aí, os holandeses, os alemães, tá, os italianos, principalmente aí no sul do país. Então, se você vai no sul do país, você vê um povo com origem mais marcante, europeia, que veio para cá, até por questões de guerra seu país, mas chegou aqui, misturou com brasileiro, já vai ter aí no sangue África, vai ter no sangue indígena, mas que eles se consideram, algumas regiões lá, é como se fosse a Europa do país, e onde eles têm ali um certo problema com esse processo de identificação brasileira, mas trouxe uma contribuição. O sul do país tem uma forte influência europeia, assim como o Nordeste tem uma forte influência do povo negro, do povo africano. Assim como se você subir lá para o norte do país, algumas regiões da Amazonas, você vai ver uma forte influência indígena, nas características físicas, inclusive, né? Quem vai em Manaus, você tem uma sensação que você está trombando em índio na loja, no shopping, enfim, quem já foi em Manaus sabe o que a gente está falando, né? Quando você vai no sul, você tem a sensação que você está na Europa, e se você vai para a Bahia, você tem a sensação que você está na África. Então, junta esses três povos aí distribuídos no Brasil, na região sudeste, talvez seja a região que mais existe, pegou todo mundo, misturou, jogou no sudeste, essa mistura louca. E quando a gente entra no contexto sociais, algumas partes das cidades vêm essas distribuições. Aí, algumas partes vão ter mais pessoas brancas, outras mais pessoas pretas, enfim, aí entra nesse contexto. E se vocês pararem para ver, e nesse processo de coloração é tão louco, os bairros de classe média baixa, tem um tipo de coloração. Nos bairros da Zona Sul, sul mesmo, tem outro tipo de coloração. E os bairros mais periféricos têm outro tipo de coloração. Comecem a ver essas questões como um contexto social. Quando você chegar no ônibus, olha para você ver, é muita coloração. Quando você chegar, por exemplo, você mora na Zona Sul, comece a olhar quem transita. É um experimento bem interessante, experimento do pescoço, olhar do seu lado para você ver como que entra esse processo. Com essa contribuição europeia, a gente vem aí a questão do cristianismo, né, com a predominância católica. Então, por essa questão de exploração de Portugal, a gente tem essa religião cristã muito imposta pelo povo europeu. Então, até porque, entenda a minha fala agora, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? O Deus que cada um acredita, mas enfim. Então, essa questão de religião, se é que acredita, então essa questão de religião cristã, até mesmo o Deus que foi vendido é um Deus europeu, né? Uma pele clara, um olho verde, um cabelo louro, enfim. Essa é a questão do Deus do catolicismo, é um Deus europeu, concordam? Gente, não me deixa só, não. Fala, concorda ou discordam? Repete de novo, professor. Eu falei o seguinte, que o Deus do catolicismo é um Deus europeu,
porque ele é um Deus de olho claro, branco, né? Concorda? Essa imagem do Deus do catolicismo que eu estou falando? Ah, concordo, Concordo. realmente. É um Deus totalmente europeu aqui, ó, veio do, né, Portugal, louro, tal, enfim. E aí vem, gente, o Brasil é maravilhoso, né? Aí nessa mesma conexão, aí você tem a Santa Padroeira do Brasil, que é uma preta, né? Que aparece, então assim, é muito interessante isso, né? Essa é loucura. Então, assim, você tem o filho que é europeu e a mãe que é preta. Maravilhoso isso, né? Dentro dessa construção E aí, assim, eu estou falando não com deboche, tá? Eu estou falando, assim, como que essas origens nossas, até na religião, isso é perceptível, né? Então, assim, a padroeira do Brasil é é Aparecida. Então, ela vem de uma origem preta. E você tem o filho né, desse contexto. Então, essa religião aí vem com esse predomínio do catolicismo de uma origem portuguesa. Então, essa imposição, aí quando você estuda lá, e como os índios foram catequizados, enfim, e muitos se recusaram, aí a gente vai estudar um outro contexto. Mas como o país foi invadido, foi explorado, quem estava aqui, eles queriam impor a sua cultura. Então, a língua portuguesa, por exemplo. Nós estamos falando aqui, quem já foi em Portugal sabe que a gente chega na Europa, você acha que está falando, arrasando, né? Mas na realidade está falando, nós falamos o português de Portugal, porque nós somos explorados, e, consequentemente, a nossa língua é uma língua portuguesa, né? Ah, então, assim, já que era para ser explorado, por que não foi gente da Inglaterra? Para a gente pelo menos falar inglês, né? Uma língua universal? Gente, credo, vocês não fomentam nada, misericórdia. Eu tento quebrar o gelo, misericórdia. Mas é isso, a gente foi explorar português, então nossa língua vem de origem portuguesa, né? Então nós falamos o português, nós falamos o português brasileiro, mas com uma referência do português de Portugal. E aí a gente tem na culinária aí uma referência europeia, bolos, doce, café com leite. Então, café com leite vem de uma origem portuguesa. Os doces, né? Quem já foi em Portugal já viu que lá tem vários locais de doce. Quem gosta de doce ainda não foi em Portugal, tem que sair lá, qualquer esquina, é igual aqui. O que Belo Horizonte tem de café lá tem de doces, né? Quem já foi sabe o que eu estou falando. A arquitetura portuguesa, as bebidas, a cachaça, a cerveja, a sangria. Sangria, inclusive, é uma bebida típica portuguesa, que talvez aqui em Belo Horizonte, eu não sei se vocês conhecem sangria. Conheço, mas eu não conheço ninguém que tenha o costume aqui Tem? próximo. Eu não conheço ninguém que tenha o costume de Eu consumir. Eu também conheço, não. mas eu não conheço ninguém que tenha o costume. Eu nem A, conheço o que que é. a sangria que eu conheço é a sangria o vinho, professor, É que o é o quê? vinho. É isso Vinho mesmo. é um vinho que é sangria, que Isso mesmo. Isso é mesmo. mais utilizado para beber e para comércio na época de Natal, que eu vejo Isso. comercialização dele. Que traz essa referência. E geralmente lá é servido em jarra. Isso. Servido em jarra. Então, sangria é uma bebida, é um vinho mesmo, seguido gelado numa jarra, É enfim. sangue de boi, na verdade, né? É Por sério. aí, por aí. É como se fosse um vinho barato lá em Portugal. Quando você pede sangria, você está pedindo um vinho popular, um vinho barato, não um vinho que vem engarrafado. É um vinho que geralmente faz artesanalmente, enfim, um vinho mais em conta, mais gelado, enfim, mas pelo menos foi em Portugal que tomou sangria. A cerveja, a cachaça, a dança, né? Esse costume de dança, nós somos um povo muito dançante, vem de um processo de colonização. As portugueses, eles dançam muito, eles têm muito show, eles atuam na rua. Então, essa referência que nós temos da dança vem muito desse processo aí portuguesa, né? Então, além de influência de outras etnias, nós também temos influência aí árabe, espanhol, polonês, japonês, cada uma aí com a sua contribuição na formação e composição do povo brasileiro. Então, a gente tem várias, em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma colônia japonesa enorme no sul do país, polonesa, holandesa. Eu descobri há muito pouco tempo que aqui em Caeté tem uma região ali de francês e italiano que no período da construção
da cidade de Caeté, eles fizeram como se fosse uma vila europeia, onde tem francês, holandês e italiano. Eles criaram uma vila ali bem depois que passa daquele santuário ali, no local mais escondido, como se fosse um condomínio, que os engenheiros, a família deles ficaram por aqui, eles criaram, eles vieram para cá para poder ajudar naquele processo de construção, e aí tem uma colônia ali em Caeté, bem discreta, e aí deve estar na terceira ou quarta geração que moram ali, que é uma referência também histórica de como o europeu tem um poder grande poder muito grande na nossa cultura, né? Então, nós vimos aí contribuição dos índios, dos africanos e dos europeus. Então, tem aí o pão de ló, o tipo de arquitetura, tá vendo? A Catedral da Sé. Quem nunca viu uma igrejinha dessa, gente, em algum lugar de Minas Gerais? Nesse formatinho aqui, olha. Aqui em Sabará tem um monte, pô, onde Não eu é? moro. Olha, você vê, parece até assustou achando que era daí, né? Vem, Parece, mas é bem né? parecido. Vem toda de uma referência portuguesa, né? Vem toda da arquitetura, né? Então, essa arquitetura portuguesa vem muito dessa colonização, de copiar as igrejas de Portugal, né? Das igrejas europeias, então a gente tem muito essa referência. Engraçado, quando vai fazer uma igreja hoje, né, católica em algum bairro, você vê que quando você pega isso aqui, é bem diferente, bem menor, é uma arquitetura completamente local. Mas as igrejas mais antigas, as igrejas seculares aí, ela traz essa referência aí portuguesa. Que, por exemplo, em Ouro Preto e até mesmo em Sabará, já foram descobertos vários santos africanos escondidos no meio aqui, porque era uma forma dos escravos, né? Que eram artistas plásticos e vieram para cá se vir como escravo, uma forma deles tentarem burlar e, de uma certa forma, cultuar o santo africano. Então, em Ouro Preto existem várias igrejas que historiadores acharam referência das religiões de matrizes africanas, misturado com os santos de cabelos cacheados, enfim, daquela época, como se via a religiosidade e o catolicismo. E aí a gente não vai ver como surge. Então, o índio mais o negro, mais o europeu, é igual o povo brasileiro. Então, nós somos um povo que temos o nosso sangue índio, negro e europeu. O povo brasileiro, então, não se limita no sentido de essa mistura, essa coloração que nós temos é do povo índio, negro e europeu. E desses três aí, em alguns momentos, a gente tem coloração que se aproxima desse processo. Pessoal, o que acontece? Um abraço para vocês, eu não vi o tempo passar, desculpa, estourou o tempo mesmo. Eu vou colocar essa aula gravada ali, e aí a gente está fazendo essa construção porque a gente vai trabalhar em assuntos de onde o direito se aplica nessa construção étnica, racial e das questões de gênero. Eu vou pedir que vocês tenham paciência, né, se algumas pessoas se incomodam com a temática, mas, aliás, eu acho que não dá, porque o aluno se propõe a fazer direito, não tem como se incomodar, mas que a gente possa fazer trocas, tá? Se vocês tiverem dúvidas, críticas, façam, porque para não ficar nesse campo só de ouvir, porque eu acho que é importante ter essas trocas também, tá bom? Combinado. Então tá, eu vou salvar a aula e vou colocar o link lá no sistema. Beleza, obrigado, Um professor. Boa abraço. noite. Tchau. Boa noite. Um abraço, Boa professor. noite.